Olá pessoal, tô aqui de novo. Eu acho que tá gravando. Cadê você? Ele diz que as pessoas que trabalham com datação radiométrica são desonestas, acho que vai dizer isso nesse vídeo também. Pô, então o cara fala um monte de coisa da ciência lá, inclusive não terminou a graduação dele em biologia também, por alguns motivos que, né, o pessoal sabe lá. Tá afirmado que as datações de alta escala de tempo são desonestas e não tá só afirmado. Na TDE nós temos lá 4 citações que o João Paulo de Reis Braga me mandou. O mesmo João Paulo de Reis Braga que deu uma surra no biólogo Henrique. Ficou pra história, eu nunca vi alguém apanhar tanto numa live. Eu avisei o biólogo Henrique, o João Paulo é gênio, se prepara. E ele foi tomar cachaça na praia. Aí chegou lá, tomou uma surra, aprendeu até biologia, o biólogo, de um sociólogo que ele ficava zombando. Eu falei, o João Paulo é gênio, biólogo Henrique. Aí não me ouviu, quem não ouve conselho, ouve coitado. Aí eles vão falar do plasma, gente, que a minha tese, é uma tese que eu já apresentei a mais de 20 professores de física, todos eles concordaram com a razoabilidade dela, é que o que rachou a crosta continental da Terra, que tem em média de 70 a 80 quilômetros de espessura, foi uma chuva de asteroides gerando diferencial de carga, altíssima amperagem, que provocou um raio de plasma que fendeu a crosta rapidamente, né? Fendeu a crosta rapidamente. E minha pesquisa hoje está pesquisando, sondando, né, as rochas da interseção das placas, onde houve essa separação violenta, verificando se há nelas sinais de muita radioatividade. Quem viveu esse período, os seres humanos, no caso aí as filhas de Noé, as noras de Noé, deve ter recebido muita radiação, porque a gente enxerga isso nas 3 hélices matriarcais descendentes da Eva mitocondrial. Enxergamos isso na genealogia bíblica, que fala de uma queda gigantesca de longevidade, que o homem vivia em torno de 1000 anos e passou a viver 200, 100 e poucos anos. E não é só a Bíblia que fala isso, diversas culturas falam da longevidade humana, antigamente. Aí eles vão falar, não, que tem censo aí na Europa, em Londres, que vivia 37 anos. Gente, isso aí é coisa mais recente, culturas que têm mentalidades horríveis em relação à saúde. Eu não estou falando dos ancestrais e daquelas pessoas que vivem em ambiente extremamente saudável, que viviam mais e vivem até hoje. Quem fica na roça aí, num cantão aí, tem gente vivendo 100 e tantos anos até hoje. Bom, é isso aí, vamos lá ver o que eles estão falando. Não entra muitos detalhes aqui, mas o Sodré sabe o motivo, né, Sodré? Então, pô... Ele e o Otângelo, eles são conhecidos como... Só pra vocês terem uma ideia, ele foi tão massacrado numa live que a gente fez, que ele mandou o Otângelo tirar a live. De tanto que ele apanhou. Inclusive, ele... Eles estão falando do Otângelo. O Otângelo é um gênio. O cara fala 6 idiomas. E tá para existir alguém que consegue descrever com tanta maestria os componentes, vamos dizer assim, industriais, tecnológicos de uma célula. Do DNA, dos sistemas complexos. Ele fala que eu apanhei na live. Na verdade, eu mandei tirar metade da live, porque era só baixaria que esse biólogo Henrique fica fazendo.
Aí eu mandei tirar metade dele, depois eu falei, pode voltar com essa porcaria aí, já que eles gostam de porcaria, deixa. Mas tá lá mostrando que o Hércules não sabia o que era, como funcionava o tokamak, como é que se ultrapassava a barreira de Coulomb, e que o Biola Henrique falou de tokamak lá, não explicou nada. Tá lá, pra quem quiser ver. O Coliseu do Debate, canal do Otângelo. Tava falando merda lá que ele fazia análise e não pode fazer análise. Imbecil não pode fazer análise sobre ele. Você tem que ter o diploma. Você não tem. Você é um merda. Você não pode ter que fazer. Ele tá me chamando de imbecil, coisa que ele sempre faz, né? Ficar xingando os outros. E que alguém que não tem diploma não pode fazer live. Ah, meu filho, volta pra Idade Média, vai. Hoje, com a informação aberta como está, qualquer um pode divulgar conhecimento, válido ou não válido, né? É lógico que a gente seleciona as coisas melhores, mas isso aí é a cargo de cada um que julga, né? Inclusive as lives, a teoria da evolução, ela é cheia de pontos errados que eles ficam divulgando até hoje, porque se tornaram uma seita xiita dentro da academia. E não existe essa porra de vacina de colostro de galinha. Galinha não tem leite. Eu não sei qual é o pinto que tu anda tirando leite. Colostro de galinha que fica zoando é o seguinte, são imunoglobulinas, né, fator IgY, que são anticorpos e informações imunológicas que ocorrem tanto no leite dos mamíferos, das primeiras 72 horas depois do parto, quanto nos ovos das aves, né? E é na literatura científica chamado o colostro de aves, analogamente. Aí eles ficam temando com essa bobagem que galinha não tem leite, é um retardado. Pra falar que galinha tem leite, só fala merda. Outra coisa, como é que foi esse lance do Yakult? Ele falou que era só a mulher botar Yakult na vagina, não é isso? Como é que foi essa história mesmo? Foi isso que o pessoal contou pra mim, que seria isso. O negócio do Yakult é que o Lactobacillus casei e outras cepas de bactérias controlam a Escherichia coli, que a maior parte da infecção urinária ela é feita pelo excesso de Escherichia coli, que tem uma função comensal no intestino, mas no trato urinário gera infecções. Aí tem artigos científicos, está no Jornal da Ciência, mostrando que instilação vaginal com lactobacilos controladores de Escherichia coli tem um efeito muito superior a antibiótico, porque aí você vai populacionar, não sei se tem essa palavra, de cepas controladoras ali a região do trato vaginal. É só isso. Aí o pessoal assustou com esse assunto e ficaram, que bobagem que o Sodré falou, mas é por pura ignorância deles. Já mandei artigo científico, tudo. Aí fica enchendo o saco, umas criancinhas mesmo. Que ele resolveria os problemas vaginais se a mulher botasse Yakult dentro na vagina e tava tudo beleza. Caralho, velho. Que porra é essa, velho? É com esse tipo de pessoa que, né, você propaga muita desinformação por aí com esse tipo de coisa. Assim, informação de primeira. Yakult contém lactobacillus casei que controla Escherichia coli. Vai estudar o cambada de analfabeto. Conhecimento, que ele elogia certas pessoas, inclusive o pessoal que ele falou do Evelyn lá, o Evelyn saiu da Unicamp e não foi por bullying, tá, pessoal? Não é isso, inclusive ele era concursado lá, ele tinha o direito, ele saiu, ele se aposentou também, se eu não me engano ele teve tempo, saiu de lá, só que o laboratório é da Unicamp, pessoal, o espectro de massas é da Unicamp, não é do Evelyn, tá? Vocês são um engenheiro do governo, os laboratórios são assim nas universidades, tá? Então o Evelyn não podia levar o laboratório dele junto, não sei porque que o pessoal fala as coisas assim, mas... O Evelyn, que é o maior espectrometrista de massa do planeta na atualidade, saiu da Unicamp por bullying darwinista. Isso ele me falou pessoalmente. O Evelyn, autor de mais de 1000 artigos científicos, ele é primeiro autor de uns 200.
E só não é primeiro autor de todos porque ele, bondoso como ele era, e eu testemunhei isso junto com os alunos de pós-doc que ele orientou, que ele, para dar a primazia para os alunos, deixava que eles fossem os primeiros autores de muitas ideias dele. E o cara é um gênio, tanto é que a filha dele é a cientista brasileira mais premiada do Brasil, lá fora. Já ganhou prêmio de $2 milhões, $625 mil. E esses merdinha que nunca ganharam nada, enche a boca para falar do Ebel. Não sabe nada, fica aí conversando fiado esses dois aí. Está aí, né, pessoal? Pô, caramba. Mas vai explicar isso para esse cara. Inclusive, eles fazem as pantalhas deles mesmo nos próprios grupos, né? Então é foda, né? Não, e o lance é o seguinte, só pra vocês terem uma ideia de quem é o Sodré e o Otângelo, eles são dois caras que são irrelevantes pra tudo. Eles não são levados a sério nem no grupo deles. Eles são ignorados no grupo deles. São ignorados. A função do Sodré e do Otângelo é ser bumbum de alvo. O que é esse bumbum de alvo? É o seguinte, se tiver alguém falando qualquer coisa sobre o príncipe das trevas lá, do Design Demente, se tiver alguém falando alguma coisa... O Otângelo já foi convidado a fazer palestra no Design Inteligente. Eu sou muito citado. Agora, existe uma regra lá entre o pessoal do Design Inteligente que só participa quem tem PhD. Como eu e o Otângelo não temos, a gente fica meio que de fora, porque nós somos entendidos como autodidatas. Mas em termos de relevância, em primeiro lugar, o Otângelo, que é muito melhor que eu. Mas eu e ele somos bastante solicitados. O primeiro autor de artigo científico no Brasil em defesa do criacionismo é meu, na área de paleontologia. Certo? Se eu não sou relevante, e se o pessoal não me reconhece, problema deles. Mas eu sou bastante relevante. Né? E eu não estou atrás de reconhecimento de ninguém, porque pra mim tá bom do jeito que tá. Se me convidar bem, se me convidar amém, eu não tenho tempo, inclusive, para ficar aqui rebatendo esses caras. Estou fazendo isso aqui por dever de consciência. Do bimbinho, eles aparecem e botam o bumbum deles pra galera desbofetar. Do tipo, não, vamos aqui, briga comigo aqui. Bate em mim. Aí eles aparecem como ridículos, falando merda do tipo colusto de galinha. E aí o pessoal perde o foco e fica esculachando. Eles não existe outra função deles, ninguém leva eles a sério. As meninas aí estão comentando sobre a questão do Yakult na instilação vaginal. Gente, vai no Jornal da Ciência, tem lá os artigos científicos recomendando, tá? Lactobacilo casei, que tem no Yakult, tem, logicamente, se você tiver um conjunto de probióticos controladores que exerce chlorosensing, que é controle populacional das bactérias, é melhor para vocês fazerem instilação vaginal e repovoar a vagina de vocês com controladores de Escherichia coli. Outro conselho que os ginecologistas sempre repetem para as mulheres é que elas tomem muito cuidado com a higienização, porque muitas vezes elas trazem bactérias do ato de defecar para a região vaginal, fazendo movimentos errados, limpezas erradas ali depois de defecar. Então, e também segurar xixi. Diz que segurar xixi causa também infecção urinária. E é isso, quer dizer, não tem nada de errado nisso. Esse pessoal aí não sabe nada, esses dois aí são dois patetas, entendeu? Vamos estudar. Vai no Google acadêmico, pesquisa antes de comentar, tá bom? Coração. Ninguém vê o que eles colocam, ninguém vê o que eles postam. Eles não são convidados para palestras, eles não são convidados para nada. Eles são apenas satélites. E assim... Ele não sabe de nada, né? A gente é convidado até para palestrar nos Estados Unidos, com passagem paga e tudo, né? Mas...
Fazer o quê? Se a gente não trouxer aqui, esses caras eles nem aparecem lá. Porque eles são tão biruleibo, tão pichuruco, que até dentro do grupo deles eles são descartados. Inclusive, né? Não, é tipo assim, o João Paulo Reis, que é muito convidado, que também, se não fosse um gênio daquele, que te deu uma surra, biólogo Henrique, uma surra. É muito convidado. E daí, se é convidado, se não é convidado? A questão é que nós temos tanta relevância que tá aí você gastando tempo com a gente. Tá bom? Então não gasta tempo com alguém que não é irrelevante. Simples assim, né, Mané? Né, biólogo Henrique, dá para prestar atenção que o Eberlin cita muitas vezes aquela que o Sodré diz que a teoria dele, a pseudociência lá da degeneração celular, da entropia genética. O Eberlin cita isso a todo momento e em nenhum momento você vê o Eberlin dar os créditos ao Sodré. Tá? Então você vê que tem alguma coisa aí que eles parece que... Né? Então, porque você vai citar algo dos créditos. Né? Gente, não existe essa história de degeneração genética, ok? Isso é uma invenção que eles fizeram para explicar a comida da maçã da Eva, entendeu? Não tem degeneração genética. Não, o inteligentista, não tem degeneração genética. Você vai no médico, ele te pergunta, seu pai, sua mãe teve câncer? Se você está com diabetes, seu pai e sua mãe teve diabetes? Por quê? Porque a tendência das doenças é ir se acumulando nas populações. Você vai estudar o aumento de prevalência de doenças, está aumentando. Você vai estudar Gerald Crabtree, Scopus 121. Ele fala que as doenças neurológicas vão aumentar exponencialmente, como de fato está aumentando. Depressão, suicídio, autismo, está aumentando exponencialmente. Hoje a humanidade já contabiliza 88 milhões de mutações registradas. Tá certo? Só no DNA mitocondrial, que tem 37 genes, nós já temos mais de 20 mil mutações registradas. Daqui a pouco nós vamos viver o filme Gattaca, que a gente vai ter que fazer testes com a nossa futura esposa, para saber se pode ou não cruzar, porque senão pode dar doenças degenerativas extremamente difíceis de se conviver. Então, a degeneração genética, ela faz parte da morte e do envelhecimento. Por quê? Você nasceu, você já começa a acumular defeitos genéticos. Quando chega na sua época reprodutiva, você já transfere. Hoje, a última pesquisa de Ackey, citado 64 mil vezes no assunto de mutações, ele fala, você transfere 152 mutações deletérias para a sua próxima geração. Então, como que não tem degeneração genética? Né? Como que você olha os fósseis, tudo grandão, bonitão, cheio de saúde, sem defeitos, sem carga mutacional, e hoje a gente está abarrotado de carga mutacional. Mutação é defeito, é doença. Quanto mais velho você é, mais mutações você tem. Você inteira 60 anos de idade, as células da sua pele ficam feias porque elas acumularam 40 mil mutações em média. Aí quem usa colágeno, principalmente colágeno dos darwinistas, né, que é um colágeno que dura milhões de anos. Aí aguenta ficar com a pele mais bonitinha durante mais tempo, tá bom? Não tem, isso não existe. Não tem degeneração genética. Eles pegaram algumas palavras, o Hércules, do tipo assim, o cara tem um estudo lá da ontogenia da pessoa com o passar do tempo, que o gene vai envelhecendo. Aí ele pegou lá uma pinçada e colocou aquilo para evolução. Não existe degeneração genética. Pelo contrário, se a gente pegar as escalas geológicas, você vai ver que os organismos foram ficando cada vez mais complexos no decorrer. Porque as escalas geológicas estão erradas. Por que estão erradas?
Porque as datações de alta escala de tempo demonstraram-se falhas porque estavam datando tecido ainda orgânico de 1.200 fósseis. Não foi só do T-Rex de Montana. 1.200 fósseis contendo ainda restos orgânicos, demonstrando que eles são jovens, não são de milhões de anos. O que abaixou as saias da desonestidade das datações de alta escala de tempo. Também o carbono 14 abaixou as saias das datações de alta escala de tempo, principalmente carbono 14 presente em diamantes em rochas de até 2,5 bilhão de anos. A gente sabe que para o carbono 14 se formar, é necessário que o nitrogênio 14 capture um neutro. Isso ocorre raramente na proporção de 1 para trilhões de nitrogênios 14 na alta atmosfera, onde ocorre muito bombardeamento de nêutron vindo de raios cósmicos e, eventualmente, numa proporção de 1 para trilhões, ocorre um nitrogênio 14 ter capturado um nêutron. Ele fica N14 mais um nêutron, que fica no caso N15, que quando decai se transforma em C14, com 6 prótons e 8 nêutrons. E ele vai perder esses 2 nêutrons. Aí o restante eu não sei o processo, porque eu não sou químico, mas é por aí. Aí depois ele volta a ser N14, uma coisa assim. Muito bem. Aí acharam C14 em diamante, quer dizer, derrubou a ideia de milhões, bilhões de anos das datações de alta escala de tempo, o que já era uma pedra cantada pelo modelo criacionista, que defende um tempo curto das coisas, né? E o achado dos tecidos ainda orgânicos, o C14 em diamante, só confirmaram as previsões do criacionismo. Lembrando que a falseabilidade é medida pelo grau de previsão acertada que tem um modelo. Se acerta, é verdadeiro; se erra, é falso. Então, quando encontraram tecidos ainda orgânicos nos fósseis, a previsão criacionista do modelo de tempo curto, Terra jovem, foi confirmada verdadeira. E a previsão de tempo longo do darwinismo foi demonstrada extremamente e claramente falsa. Aí eles ficam dizendo também que por causa das eras geológicas os organismos saem de simples para ficar mais complexo. É uma mentira. Na verdade, os organismos pequenininhos, igual bactéria, vai para o fundão mesmo. Aí eles chamam aquilo de bilhões de anos. Então, não tem simples virando complexo. Tanto é que bactéria é a mesma bactéria até hoje. Você pega uma foto de uma bactéria fóssil, uma bactéria atual, é tudo igual, né? Pelo menos o arquétipo, assim, o modelo, o bauplano dela. Inclusive, a biodiversidade hoje, com 9 milhões de espécies, tem praticamente o mesmo número de arquétipos, modelos, dos fósseis, com 250 mil espécies, demonstrando que as modificações ocorrem em torno desses arquétipos e não fora deles, comprovando o modelo criacionista de várias espécies originais, que também surgem prontas no registro fóssil, até porque se a espécie não estiver pronta, ela não sobrevive. Isso é a complexidade irredutível. E não só a espécie tem que estar pronta com seus trilhões de mecanismos bioquímicos, mas o planeta, até Júpiter, tem que estar na posição certa para haver vida aqui na Terra. Qualquer situação fora desse ajuste, a vida não acontece. Se Júpiter não tivesse na posição que está, a Terra sofreria chuva de asteroides e a vida seria extinta aqui na Terra. Se o Sol está numa distância diferente da que está, não haveria vida na Terra. Enfim, nós precisamos de toda uma complexidade irredutível de vários aspectos cosmológicos, planetários,
bioquímicos, ecológicos para a vida poder acontecer, né? Então é isso, não sei. Evolutivo. Que degeneração é essa? Os organismos ficam mais complexos? Então não existe. Não existe esse negócio de organismo ficar mais complexo. Você não acha em um único ser vivo, dos trilhões que existe, você não observa. Primeira etapa de ciência é observação. Você não observa conjunto de mutações positivas construindo um novo sistema, muito menos novo arquétipo. Até porque mutações têm um grau de aleatoriedade gigante e elas não vão estar coordenadas acontecendo em torno da construção de nenhum sistema. Tá? O que você vê? Todos os seres vivos acumulando defeitos genéticos, todas as populações de seres vivos. Então, quer dizer, onde que pode existir alguma concepção de que a teoria histórica da evolução é verdadeira se a gente simplesmente observar isso? É um checkmate, gente. Já acabou, esses caras estão enterrados e não sabem que está enterrado. Por causa de uma cegueira. Não sei o que aconteceu. Esse negócio de degeneração genética. Ele tirou de qualquer merda lá do design demente lá, da gringa, e falou que era dele. Entendeu? Não tem nada. Não tem nada dele aí. É só mentiroso, só mentiroso. Pessoal, inclusive, assim, veja, é só observar, né? Por exemplo, o cara que segundo ele, é geoquímico, geólogo, biólogo, quer refutar todos os químicos, quer dizer que existia uma coisa chamada plasmas que mudou o DNA das filhas de Noé, inclusive. E eu não me pergunte como, tá? Isso aconteceu sem matar, sem matar as filhas de Noé, então não me pergunte como isso aconteceu. É simples, você sofre radiação todo dia, meu filho. E você está morto por conta disso? Não. As pessoas trabalham em setores de quimioterapia. Está morta por causa disso? De radioterapia. Não, se não houver parede de chumbos ali, vai comprometer a saúde delas. E principalmente se tiver alguma grávida lá, com altíssimo metabolismo do seu feto, aí se tiver exposto à radiação, para ela vai ser mais perigoso, né? Então porque aí. Então assim, gente. Radiação, a primeiro momento, assim, não mata, principalmente os seres vivos antigos que tinham muita saúde. Tanto é que a Bíblia mostra que eles viviam 1000 anos. E não só a Bíblia fala isso, como várias fontes arqueológicas sempre falam que os seus antigos viviam muito tempo. Quer dizer, eles tinham gordura para gastar, saúde para sofrer mutações e mesmo assim não ser extintos rapidamente. Então, não sei nem por que tem que responder uma coisa tão besta como essa. Tá aqui. Choveu plasma que alterou o DNA e não matou e deixou eles vivos, tá? Então não me pergunte como isso aconteceu, mas para ele argumentar essa quantidade de energia aqui na Terra, você sabe que a gente precisa ter muita energia para levar o plasma. E quando você leva o plasma, saia de perto. É uma coisa que você tem que fazer, tá? E se o plasma atinge as filhas de Noé, que ele falou, a pergunta é, pessoal, quem sobrevive a isso? Não é o plasma que atinge as filhas de Noé, né? O plasma, isso é uma hipótese, tá certo? Uma hipótese que houve uma chuva de asteroides na Terra, há evidência de chuva de asteroides na Terra. Na Austrália você tem um asteroide, por exemplo, que caiu, não esfriou e o outro caiu em cima dele. Está publicado isso, é o neocatastrofismo, né? Aí se houve uma chuva de asteroides, houve muita eletrificação poderia ter formado um plasma que fendeu a crosta continental da Terra. Um plasma gigante. Um plasma gigante é um movimento tão estúpido de elétrons que arrancaria nêutrons, gerando muita radioatividade, bombardeamento de nêutrons na Terra. O que afetaria principalmente os seres vivos que viveram nesse período. O que combina com a ideia do contraste entre a megafauna e a atual. Você vê animais gigantes e um contraste, não tem uma queda gradual, tem um contraste, grandão, pequenininho. E idades também gigantes, né, nas genealogias, e depois cai vertiginosamente.
Então, essa mudança ambiental drástica que o planeta sofreu combina com a ideia de muita radioatividade durante uma catástrofe. Não foi que o plasma acertou as 3 noras de Noé. É fogo. O pessoal não entende nem o que está criticando. É bem imbecil, cara. É um... O Sodré é deplorável. O Sodré... Provavelmente o Sodré tá bêbado. Ô Zé, eu tô gravando aqui, depois a gente conversa. Não é possível que tenha outra explicação. 7 horas da manhã, velho. Todo dia, cara. Todo dia. Porra. Deixa eu acelerar isso. Pois é, 7 horas da manhã, todo santo dia, e o cara acorda já sorrindo, dando risada, cantando, mandando áudio cantando, tá mandando áudio cantando. Então, esse é o Sodré, tá? Inclusive, vocês vão ver agora que ele vai estar um pouco com a batata meio que na boca, mas ele vai falar muitas coisas aqui, vai acusar muita gente. Ele gosta de acusar os cientistas, né? Que é um trabalho que eles têm de acusar os cientistas de desonestidade. Inclusive, que isso é perigoso, né? Que eu costumo dizer, é sempre perigoso você acusar algo se você não tem provas, se você não tem disso, tá? Você pode acusar, mas leve as provas lá e mostra. Inclusive, eu já falei pra todos eles, se eles souberem de algum cientista que tá mentindo a favor da evolução, eu vou junto. Ué, a minha professora de geologia gritava em sala de aula falando que levou 2 rochas, uma do lado da outra, deram datas diferentes e eles condenaram a metodologia dela e ela gritava reclamando que não errou na metodologia. Tem 4 publicações que o João Paulo de Reis Braga me enviou na TDE, no jornal da ciência.com.br, com a confirmação da reclamação da minha professora de geologia. Existe uma patrulha, que eu já experimentei a fúria dela, a patrulha darwinista, que o Dr. Ebel teve até que abandonar o laboratório que ele fundou lá na Unicamp, sendo ele a maior autoridade de espectrometria de massas do planeta, não é só do Brasil, mostrando o poder que vocês têm, né? Vocês, patrulha darwinista. Então, julgo eu, calculo eu, deduzo com muita base, com muita evidência, neste caso e em diversos outros, que a desonestidade foi por medo da patrulha, porque se você fala qualquer coisa contra o modelo de Darwin e favorável ao modelo do criacionismo, você está tacando pedra na cruz e vai sofrer consequências disso terríveis. Entendeu? Todo mundo sabe disso, só vocês ficam dando uma de ego aí, dizendo que não sabe, né? E eu falei pra eles, eu vou junto. Ali, ó, me mostra as provas que eu vou junto lá e a gente faz as denúncias que eles dizem, mas a gente... Vai nada, rapaz. Você é um rapaz que falou que o óxido de ferro protegeria os fósseis da radiação. E em vez de você se arrepender dessa bobagem que você falou, você ainda chegou para mim no grupo lá, colocou o artigo científico que estava tratando de material de construção que protegeria contra a radiação, mostrando que o óxido de ferro protege contra a radiação. Aí eu tive que te mostrar no artigo científico que estava só inibindo, diminuindo a radiação, não estava protegendo 100% não. Aí você ficou com cara de taxa, nunca admitiu nenhum errozinho básico desse, vai me admitir desonestidade? Não vai, filho. Eu te conheço. Quem sabe, né, pessoal? É pseudagem. Eles têm que falar isso, eles têm que dizer que as pessoas que trabalham com decaimento radioativo, com datação radiométrica, com geologia, com geoquímica são desonestas. É o trabalho deles, tá? E olha pra vocês verem. Não é meu trabalho, é constatação. Porque, pensa comigo, meu filho. Se eles estão sendo honestos, como é que vai aparecer orgânicos em fósseis, se orgânicos não preservam milhões de anos? Muito menos bilhões de anos. Então foi tudo desonestidade mesmo. Agora, eu chamo de medo, de terrorismo que vocês fazem contra quem fala qualquer coisa contra o darwinismo. Por que você acha que essa teoria idiota do Darwin, que não é nem observada, você não observa um ser vivo contendo mutações positivas, construir um novo sistema, está na academia até hoje, 160 anos depois? É por causa do xiitismo, fanatismo de vocês, que persegue, fala mal de qualquer um que fala mal do evolucionismo. Então vocês são a causa do câncer na ciência, tá certo? E dessa desonestidade, desse terrorismo, para poder manter essa bagaça horrível aí, dizendo que isso aí é ciência. Isso aí não é ciência nem aqui nem na China.
e a Terra tivesse 6 mil anos, inúmeras das nossas ciências, geofísica, geologia, geoquímica, biologia, química, física, cosmologia, astrofísica, estariam erradas. Há algum problema, Hércules de Arras estar errado? Não, nenhum. Mas, se você quer se conceber Einstein para si próprio, apresente as provas de ser Einstein para si próprio. Mas isso não acontece, né? Nunca tem, só tem as alegações. Esses caras, eles ficam falando de 6 mil anos, quando o criacionismo, se você pegar a literatura dos cientistas criacionistas, eles têm uma margem de erro em relação às datas que vai de 6 a 15 mil anos. Eles ficam segurando na questão dos 6 mil anos, que é o entendimento de Asher, o entendimento das genealogias bíblicas. A Bíblia de Septuaginta já fala de 7 mil anos, ou 6.554, uma coisa assim. O certo é que o criacionismo defende uma Terra jovem em torno de milhares de anos, então, e não em torno de milhões de anos. Biblicamente, você defende 6 mil anos. Agora, ou 6.500, ou 7 mil anos, né? Agora, cientificamente, se defende poucos milhares de anos. Então, quer dizer, essa distinção eles ficam alternando para poder criar espantalho, para poder combater melhor. Mas é o jeito deles agirem, viu? E nenhuma evidência. Então, pô, aí vai começar a citar a Bíblia no meio do processo também. Tá de brincadeira, né? Por que Hércules que a Bíblia não serve como... Citar a Bíblia não tem problema nenhum. A Bíblia é uma fonte arqueológica, tanto quanto qualquer outro livro. Ela é uma pista para pesquisa, ela é um motivo para pesquisa científica, válido, como qualquer coisa é válido para pesquisa científica. Se o cara é ateu, tem uma motivação ateia, uma motivação em Nietzsche, Darwin, lá com aquelas ideias tronchas dele, para poder fazer pesquisa, tudo bem, deixa as pessoas serem motivadas pelo que quiser. O que vai valer ou não é a fundamentação, a convalidação, a coerência, a capacidade de um modelo prever e acertar certas colocações. Por exemplo, o modelo de vocês previu que 111 órgãos do corpo humano eram vestigiais da evolução e errou os 111, porque todos eles tinham um propósito. O modelo criacionista, que observa propósitos nas coisas que Deus fez, acertou. Então, qual que é o modelo de capacidade de acerto nas previsões? O criacionista, e não o modelo darwinista. Mas ainda é considerado esse modelo imbecil, que não observa conjunto de mutações construindo nada novo. Ainda é considerado como ciência por causa de quê? Por causa do lobby de vocês, desse fanatismo de vocês, só isso. Prova, porque um livro que você não consegue reproduzir ele não é prova por si próprio. Eu escrever algo, publicar, ele não se torna prova pela própria palavra. Ele se torna indício por ser reprodutível, por ser aplicado. E daí, meu filho, um livro é um livro. Ninguém está dizendo que o criacionismo não defende inerrantismo bíblico. Isso é uma área da teologia, porque vocês não conseguem distinguir revelação, dedução e ciência. Vocês não conseguem distinguir. Revelação vem de cima para baixo, a inspiração é uma fonte de conhecimento. A dedução é horizontal, né? É a lógica. E o indutivismo seria os dados falarem por si mesmo. Então há diversos casos em que a revelação, a dedução lógica e o indutivismo de baixo para cima falam a mesma coisa. Agora vocês não conseguem nem distinguir filosoficamente as fontes, as dimensões do conhecimento e fica falando mal uma coisa da outra sem estar distinguindo, classificando, organizando o pensamento em relação ao que vocês estão falando. Ou seja, vocês são dois moleques, filosoficamente falando, analfabetos filosóficos, e fica alternando assuntos para os quais vocês não têm domínio nenhum. Epistemologicamente falando, vocês não têm domínio nenhum do que estão falando. Um caminhão de bobagem que vocês falam o tempo todo, e eu tenho que ficar escutando aqui. Assim que a ciência funciona, tá, pessoal?
Não sei se ficou claro, não sei se o biólogo Henrique quer mais uma coisa. Quer ver o react aqui? Bora, toca aí. Então, vamos sofrer. Principalmente neurológicos, porque muito frágeis as mutações. Qualquer mutação, ela pode prejudicar em média 120 mutações neurais. Ou seja, o cérebro é muito vulnerável a degenerar diante das... Eu vou ver se eu acelero essa porra aqui, cara. Viu como é que ele fala embolado? Ele fala embolado, essa porra. Isso aí igual tomar... Seja sincero, só tu toma branquinho, não toma não? Eu tomo uma destilada da boca. Não tenho nada contra, eu também tomo, pô, mas todo dia, velho. Também. Não, eu tive hepatite quando era jovem, aí a impressão que eu sou um bêbado, né? Aí, para o pessoal só existe uma hipótese, né? Eu tô bebendo, por falar desse jeito, às vezes. Aí eu tenho que esclarecer. Não, gente, eu tive hepatite, meu fígado tem que ficar tomando remédio toda hora. É só isso, viu, filhinho? Todo dia? Também. Todo dia fora, hein? Pô, cara, eu também tô. Mas todo dia, isso aí com teorias doidas não dá, não. Porra, todo dia o cara toma gelada, velho. Isso é um dado que confirma a teoria criacionista. Tá quase normal. Cara. Inclusive, confirma também a profecia de Jesus, que falou que nos últimos dias haveria um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, a angústia tem a ver com suicídio, doenças neurológicas. E quando a gente vai estudar o aumento de prevalências de doenças neurológicas, autismo, TDAH, depressão, suicídio, está havendo um aumento gigantesco. Só nos últimos 10 anos, o autismo aumentou 25%, se não me engano. Quem falou isso foi o Mion, que tem um filho autista. Inclusive, isso aqui, né, biólogo Henrique, tanto quanto depressão e outros parâmetros, também tem a questão do diagnóstico, né, que há pouco tempo atrás a ciência, a medicina, a gente não compreendia muitos processos, inclusive muitos processos dele que ele citou aqui eram confundidos com possessão, né, então nós temos que tomar esse cuidado, pessoal, porque não era, por exemplo, as moléculas sempre existiram, há pouco tempo atrás nós conseguimos detectá-las, e isso quer dizer que elas não existiam antes? Não, quer dizer que agora a tecnologia favorece, e a nossa compreensão, tanto da medicina, psicologia, psiquiatria, hoje em dia, melhorou muito, obviamente tende a melhorar, né, porque é assim que a ciência funciona, e agora a gente... É nos últimos 10 anos, meu filho. Nos últimos 10 anos teve que haver uma melhora gigantesca no diagnóstico para dizer que houve aumento de autismo? Não. É porque houve aumento mesmo. E há aumento de doenças, porque o acúmulo de mutações deletérias a cada geração, segundo Akey, citado 64 mil vezes, filhinho. 64 mil vezes sobre mutações. Ele fala que é 152 mutações agregadas ao genoma humano na próxima geração. Seu filho vai ter, em média, 152 mutações a mais que você. Então vai aumentar tudo quanto é doença neurológica, principalmente porque, segundo Gerald Crabtree, prejudica 120 relações neurais uma mutação em média, demonstrando que o cérebro humano é muito frágil às mutações. Tá certo? Então, por isso que o aumento exponencial de doenças neurológicas está sendo destacado na pesquisa científica. O aumento de Alzheimer, de Parkinson, de autismo, de TDAH, e aí vai, de suicídio, de depressão. E eu cito aí que combina a pesquisa científica atual do Gerald Crabtree e companhia com a profecia de Jesus, que revelada, né? Entende? Uma coisa é indutivista, ciência, outra coisa é revelada. Agora as duas coisas podem se encontrar, se beijar. E é nesse caso que eu cito Jesus, que fala que no tempo do fim haveria um tempo de angústia, o qual nunca houve, que se não fosse abreviado o tempo, nenhuma carne se salvaria. Então Jesus e Crabtree estão falando a mesma língua, ele dentro da ciência e Jesus revelacionalmente. É isso que eu estou falando. Qual que é o problema disso? Não sei onde vocês acham tanto problema. Consegue outros processos do cérebro que era mais sensível de perceber antes, era um pouco difícil de perceber, e você achava que as pessoas tinham um comportamento diferente, ou porque até chamavam-se de louco, no caso que não era, né? A pessoa era uma condição e outras coisas, e até mesmo possessão demoníaca, que era um trabalho que muitas pessoas parecidas com o Soler davam pra isso, não. Que é preocupante, né, Cruz? Porque veja, como é que a gente cai na pseudagem? Esse cara, ele tá propondo a Idade Média de volta. Quantas pessoas... Ele confunde completamente as coisas. Câncer com autismo. Caraca, olha a imbecilidade dele. Isso é preconceituoso, velho. Preconceituoso com as pessoas de espectro autista. Isso aí, cara, é vexatório. Tá querendo dizer que eu tô tendo preconceito de autismo? Cada imbecilidade que eu tenho que escutar.
Quando eu falo de aumento de doenças em função do acúmulo de carga negativa, de mutações aumentada, eu estou falando de todas as doenças. Não é só de autismo, não é só de câncer, não é só... Tudo é doença, gente. Aí agora eu vou ter que ser ético para falar de aspectos genéticos. Eu não entendo onde que eles querem chegar com isso. Você fala isso. Muitas das coisas a gente não tinha no passado por não ter conhecimento. Como o próprio Hércules falou, você não detectava, era o maluco da esquina, era a pessoa que você tacava pedra, era a pessoa que não tinha. A gente não tinha conhecimento e maltratava as pessoas que precisavam de ajudas especiais. E aí, imbecis, pautados, né, pelo esse negacionismo do Sodré, é que iam fazer crueldades, como possessões e etc., colocando pessoas, dando choque em pessoas e um monte de besteira aí, que fizeram por conta dessas imbecilidades do Sodré, que está propagando e comparando câncer com autismo, o que é um absurdo, né? É inaceitável. Eu estou comparando câncer com autismo onde, meu filho? Eu falo de todas as doenças e dou como exemplo câncer e autismo. Qualquer doença, filhinho. Eu não estou especificando autismo. O autismo está crescendo. O Marcos Mion tem um filho autista e ele divulga o aumento exponencial dessa doença, confirmando Geraldo Cabritri, que fala do aumento de doenças neurológicas. Inclusive a sua doença neurológica, eu não consegui entender uma coisa básica dessa, né? Você também deve estar sofrendo entropia genética, principalmente nos seus neurônios. Mas isso é para vocês verem como é que funciona um cérebro aí, que está com certeza degenerando. Um cérebro degenerado, que é o cérebro do Sodré. E ó, Sodré, eu vou te dar um conselho, hein? Eu bebo também, mas cuidado que o cérebro degenera. Com álcool, hein? Tem quantidade aceitável. E interessante, sabe, biólogo Henrique, que um dia ele falou para mim áudio no WhatsApp. Olha lá, a desinformação aí, mas essas doenças que ele citou sempre existiram, só não tínhamos como identificar. Mentira! As doenças estão aumentando a prevalência. Tem pesquisas aí, igual da Lancet e outras mais, que estão demonstrando que a humanidade está caindo em sua saúde. Eu cito isso na TDE. Está lá 376 citações científicas fundamentando a teoria da degeneração das espécies, tá certo? Que é favorável ao criacionismo, ao design inteligente, porque Deus criou a gente perfeito lá atrás, ou design inteligente, e as coisas vêm se estragando, né? E aumentando as doenças. Eu não sei o que falo mais, nossa. Que seria o funk um indício da degeneração genética. Eu acho que para refutar esse cara basta deixar eles falando. Eu não preciso nem comentar, porque é tão idiota os argumentos que eles usam que não precisa nem de eu falar. É só deixar eles falando, eu acho. Eu vou deixar eles falando mais do que eu, porque... Sim, pessoal, assim, é preconceito com coisas diferentes da qual não faz o seu gosto, tá? Inclusive, muitos de nós, cada um tem um gosto preferido de música, de filme e tudo mais, só que a gente não diz que aquilo daria um indício de tal coisa. Nossos gostos pessoais é uma coisa, né, pessoal? Cada um tem, as pessoas variam de um para outro, certo? E isso é uma coisa que você não... Veja bem como tem viés individual em tudo que eles fazem. Então, algo que eles não gostam se torna aquilo que corrobora pro mal que eles comentam. Inclusive, eles já me chamaram de anticristo, de mal, de várias coisas. Pra eles eu sou o tipo do demônio, né? Porque eu apareci de supetão, o pessoal não gostou também. Mas a gente tá pra aí. O lance é que o Hércules é o seguinte, o que eles fazem, né? Eles, quando vai discutir comigo, eles não querem discutir evolução, eles querem discutir a origem da vida. Quando vai discutir com outra pessoa, ele quer discutir um outro tema. Aí o que acontece? O Hércules é PhD em química. O Hércules está no mesmo nível do Webelin. Então aquelas falácias que o Webelin fala, lá sobre quiralidade, o caceta 4, o Hércules rebate muito facilmente, que é a área dele. Então o Hércules se tornou uma pedra no sapato muito grande. Aí você pergunta, eles querem debater com o Hércules? Não. Eles só vão demonizar o Hércules. Por quê? Se colocar o Hércules na mesma área que o Webelin, ele vai detonar o Webelin, entende? É isso que... Gente, o Hércules é um menininho. O apelido dele lá no grupo é Fraldinha. Entendeu? O cara que defende que óxido de ferro protege de radiação é inocente, tadinho. Ele já demonstrou inocência em várias coisas. Você também já demonstrou inocência, biólogo Henrique. Você chegou a falar, quando a gente estava discutindo preservação por milhões de anos de tecido orgânico, que o sal inibiria totalmente a ação das bactérias e por isso a carne de sol se preserva. Você lembra disso? Entendeu? Se preserva 4 dias fora da geladeira, mas para você aquilo espelhava a preservação de milhões de anos. Então, quer dizer,
é mais engraçado do que uma piada as coisas que vocês defendem, mas você fica aí conversando. Nossa, mãe. Acontecer. Então eles têm que demonizar o Hércules. Agora o Hércules é demônio. Eles acreditam nessa porra. Pô, cara, eles acreditam nessas porra e eu me divirto muito quando eles falam isso pra mim, tá? Pô, caramba, assim, eu me divirto pra caramba quando eles falam isso pra mim. Inclusive é legal, né? Porque a desaprovação deles é a aprovação que eu tanto precisava, inclusive. Pô, eu fico feliz, cara. Imagina quando um negacionista fala algo ruim pra mim, que eu não sou legal, que eu tô trabalhando com eles, que eu trabalho com o diabo. Isso significa, eu pego isso e multiplico por menos 1. E significa exatamente tudo que a gente tá pensando. Pô, eu vou colocar aqui o react pra nós ver o que sai mais do nosso amigo aí, tá? Então, aqui, a impressão minha é fazer um sotaque alemão genérico. Eu conheço esse sotaque aí, velho. Falando o sotaque que o Sodré faz é um sotaque... Eu conheço esse sotaque aí, depois de dar aquele leque. Cara, uma vez que eu misturei um monte também de álcool, uísque, outras coisas que não era pra misturar, a pessoa não faz muito bem, inclusive. Não aconselho, eu também fico com um sotaque diferente. Parece que eu sou gringo, sabe? Então, isso acontece. Participo de associação de autistas. E eu estava até estudando com o pessoal da área de autismo, que o autismo tem que ver muito com nascimento, por parto cesáreo, e com pobreza de microbiota. Tem casos que você faz uma licença de probióticos, bactérias, fungos. Tem um fungo, inclusive, muito importante, que quando o autista faz a reposição dele, estão melhorando. Porque as bactérias e fungos que habitam no nosso corpo, em vários locais, elas são responsáveis, às vezes, por produção de vitaminas e importantíssimas para o desenvolvimento, inclusive, cerebral. Então, será que faltou essas vitaminas importantíssimas para o desenvolvimento cerebral? Acho que o fungo comeu o cérebro dele, cara. O fungo comeu o cérebro dele. Pô, cara, tá foda. Tá pesquisado. Tem alguns fungos que você suplementa e melhora a condição autista de uma criança. E a relação de autismo com parto cesáreo está estabelecida, tá certo? Porque quando a mãe tem o filho por parto cesáreo, a criança não passa pelo canal vaginal e muitas vezes não toma o colostro da mãe, que é o primeiro leite das 72 primeiras horas depois do parto. Isso gera na criança, isso já foi verificado, já está publicado, que a microbiota intestinal dela e outras microbiotas fica igual a do hospital, extremamente empobrecida, fabricando e metabolizando poucas vitaminas, o que vai prejudicar o desenvolvimento cerebral da criança, né? Porque faltou microbiotas, porque as microbiotas vão fabricar vitaminas para o bom desenvolvimento cerebral. Mas, quer dizer, eu estou dando uma informação conhecida pela ciência, então não sei por que fica aí, sei lá. Só assim, ó, o Sodré, ele quer ter mais autoridade que uma pessoa da área, tá? Por exemplo, estava eu, o biólogo Henrique, o Dart é físico de neutrinos, eu sou químico, da área de físico-química, o biólogo Henrique é da área de zoologia, especialista, né, nessa área, então entende de evolução pra caralho, quem trabalha com animais, né, pessoal, sistemas biológicos. Então nós estava lá, e o Sodré queria dar carteirada em cada um de nós só falando não, que não era assim. E ele citava, os professores dele, inclusive, que a gente pediu um nome, só que ele não dá o nome, pois você sabe que não existe, né? Pessoas que corroboram com isso. É por isso que ele não dá o nome, nem vai dar o nome. Então, não aceite sempre quando a pessoa lhe dá uma informação e não lhe dá pelo menos alguns indícios daquilo. E veja bem aqui, ó. No meu jornal tem a citação de todos os cientistas que fundamentam cada sílaba do que eu falo, tá? E sempre eu estou apoiado na pesquisa e em grandes professores da Universidade Federal onde eu estudo. Sempre estou perguntando, sempre estou questionando. É isso. Não sei porque. Agora, eu não vou botar o nome dos caras, às vezes, envolvido, porque essa patrulha darwinista, para sair fazendo fofoca, distorcendo o que você fala, é daqui para ali. Então, eu vou e protejo as pessoas com as quais eu convivo e falo o mínimo possível. Lógico, né? Ele tem que mudar tudo, mudar toda a realidade da ciência, mudar todos os argumentos da ciência, inventar coisa que não existe, para caber nas teorias deles, tá, pessoal? Mas eu vou fazer uma pergunta sincera para todos aqui. Se a ciência tivesse tão errada assim como eles dizem, vocês acham que a nossa expectativa de vida... Não é ciência, é o darwinismo, é o evolucionismo. Eles tentam indexar ciência ao evolucionismo. Tipo assim, como se evolucionismo fosse ciência. Essa teoria de merda não é ciência, ela é um troço que teve na cabeça imbecil lá do jovenzinho, neto de um lamarquista, e virou isso aí, virou uma religião dentro da academia. Você não observa um ser vivo com conjunto de mutações positivas construindo um novo sistema, ou um novo arquétipo. Como é que a teoria da evolução pode ser ciência, meu filho?
Difícil demais, hein? Da nossa qualidade de vida, a nossa indústria e todas as regalias que nós temos hoje estaria nesse nível se a ciência estivesse errada, sendo que tudo isso é fruto da ciência. Fruto da ciência, não é fruto de darwinismo, coisa nenhuma. O darwinismo só trouxe atraso para a pesquisa, né? Quer dizer, deve ter trazido alguma vantagem muito pontual. Mas eles tentam misturar ciências preto no branco, eletrônica, com darwinismo. Eles tentam indexar, misturar e dizer que todo o pacote está certo, né? E tenta pegar carona na verificabilidade de outras ciências para dizer que a deles também está no mesmo patamar, né? Eles falam que a teoria da evolução é tão certa quanto a lei da gravidade. Eles são enganadores, né? Mas eles não percebem que estão fazendo isso. Não deve perceber, né? Essa malandragem, sei lá. Um pouco difícil, né, pessoal? A ciência está totalmente errada assim, segundo eles falam, e nós ter tantos frutos da ciência como a gente tem hoje. É foda pra caralho. Isso é um imbecil, cara. Isso é o bumbum de ouro. Bumbum de alvo. Bumbum de alvo. Ele é o botante. Vou meter aqui, não vamos colocar o bumbum de alvo. Olha a carinha dele. Será que tem uns tragos? Tirou a FENS, que não é um órgão único, conforme a teoria do som. Ainda bom. Não, isso é uma bobagem. Ele tem uma função muito importante de reserva da microbiota. E como reserva da microbiota, ele faz um papel ligado às vitaminas, a todo bom funcionamento do intestino e da relação com a neurológica. Inclusive, esse comentário aqui, pessoal, diz muito sobre a humildade dos nossos amigos. Eu costumo dizer que eles não querem ganhar nada nem de Nobel, né, a cada dia, né? Olha, ele realmente desvendou o mecanismo da propensão de autismo, né? Pelo que ele fala aqui, como se ainda tivesse uma resposta plausível, que a ciência busca algumas coisas, isso pode aumentar a chance, aquilo, mas não temos uma bateção de martelo para várias coisas que acontecem, inclusive até para níveis de depressão, até mesmo para incidência de câncer, não temos o martelo batido. Sabemos aquilo que aumenta a chance, que aumenta a probabilidade, mas não sabemos aquele fator primordial, sabe aquele que seria uma previsão? Não sabemos. Então aqui o Sodré identificou a causa neurológica do autismo já. Eu achei É uma das causas, né? Uma das causas, né? Aí eles querem dizer que eu identifiquei a causa. É foda, né? Não precisava nem comentar, desculpa, né? Perfeita. Eles não têm a menor humildade, não. Eles sempre buscam o prêmio Nobel. Veja, a solução para o autismo no planeta é a mulher colocar o Yakult na perereca e ter o parto normal, entendeu? Nada mais que isso. E se não for o parto normal, não tem problema. É só coletar o líquido da perereca e tacar em cima da criança. E pronto, essa criança não terá autismo. Então ele vai ganhar o prêmio Nobel com isso, uma coisa muito simples. Não, inclusive, já que ele está falando essas bobagens, as mulheres que sofrem parto cesárea, o médico, isso tem artigo científico fundamentando, deve colocar uma gaze na vagina dela e sujar a criança quando ela nascer, para simular que ela passou pelo canal vaginal, né? As mulheres que conceberam via cesariana, que deve ser evitado ao máximo, né? Conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde, justamente por causa do efeito deletério relacionado principalmente à microbiota. Para compensar isso, é necessário sujar dos fluidos vaginais a criança quando ela nascer. Tá bom? Você ficou até perto aí da realidade fazendo sua piadinha, biólogo Henrique. Parabéns. Vejam, muito simples. Para o Sodré, a cura do autismo se resume em colocar Yakult na periquita e fazer com que o bebê se banhe na periquita. Mais nada do que isso. Está resolvido. Quando eu debati lá com o João, simplesmente ele também ganhou vários prêmios Nobel. Porque ele, no mesmo debate, ele afirmou que eras geológicas não existiam. Simples assim, eras geológicas não existiam. A Terra tem 6 mil anos, as eras geológicas não existiam. E com isso... Não é só o João Paulo e eu que defendemos que as eras geológicas, os períodos geológicos não existiam. São milhares de geólogos. Eu sempre cito o Guy Berthaud, do www.sedimentology.fr. É um site da França onde tem a demonstração que as camadas geológicas foram formadas rapidamente, simultaneamente. Aí lá tem demonstrações em laboratório de fluidos, de materiais. Até porque não precisa ter muitos neurônios para enxergar que um período geológico não ficaria escolhendo qual material físico-químico ele ia produzir naquele período.
é muito mais inteligente verificar que as camadas geológicas, na forma que elas estão, não refletem a ideia de período, refletem a ideia de fases de segregação de material físico-químico comuns. Por isso que tem os planos paralelos, agora está tudo amarelinho, aqui está escurinho, e aí vai. São fases de formação catastrófica que o planeta sofreu por aspectos hidrodinâmicos, principalmente ligados à segregação e estratificação espontânea, é o que defende grandes geólogos, como Guibertalt, geólogos russos e tal, e que eu divulgo o trabalho deles, né? E confirmo na pesquisa, quando eu ia a campo, quando eu fazia geologia, eu verificava isso, e verifico até hoje a cegueira da geologia sobre esse modelo imbecil de milhões e bilhões de anos, que é bem imbecil, né? Bota idiota nisso, tá? E eu demonstro que é idiota, já expliquei um pouquinho aqui, mas tem artigos meus lá que explicam mais ainda como que é imbecil essas geocronologia de milhões e bilhões de anos. É bem imbecil mesmo, tá? Prêmio Nobel atrás de prêmio Nobel, um atrás do outro. Ou seja, toda a física está equivocada, toda a física, toda a astronomia está equivocada, quem está certo é ele. Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel também na área da biologia, porque ele disse que a evolução não existe, que tudo foi criado, acabou. Não tem outra. Ele só está contra o prêmio Nobel, mais nada. Não vou por menos. Ficar as coisas se auto-organizando, evoluindo, igual vocês pregam, não existe. Isso é uma grande bobagem, né? É lógico que as coisas foram criadas, desenhadas, planejadas. É lógico que o planeta não veio de trombada. É lógico. Viu? Você só não aceita essa lógica porque não está na moda aceitar. Está na moda você ser ateu, darwinista e essas papagaiadas aí. Vocês vivem na moda, gente. Vocês não vivem na razão. Exato, e inclusive, né, assim, essas afirmações, pessoal, são afirmações muito mais fortes do que a Stephen Hawking fez. Stephen Hawking não fez uma afirmação nesse nível. O próprio Einstein, o Max Planck, eu acho que não chegaram em afirmações desse nível, tá, pessoal? O Lamaitre, que foi um daqueles que fez uma afirmação que é considerada uma coisa muito interessante até hoje, que seria a expansão do universo, né, que seria, para a época, era algo assim bem inédito. Einstein chegou com a relatividade e também era algo muito inédito, a física quântica com Max Planck. Só que esses caras aqui, pessoal, o que eles estão falando é a resposta para a vida. Inclusive, eles já responderam tudo aquilo que está além da matéria, já, se vocês prestarem atenção. Responderam entre aspas, né? Cura do autismo. Yakut, na xereca. Será que se a gente colocar agora, a gente cura os autistas agora? Bota Yakut na xereca, agora não dá mais tempo, não, Sodré? Será que a cachaça vai bem? Yakut de perereca na cara, eu tomo, hein? De boa. Não, e assim, inclusive, biólogo Henrique, dava para fazer uns testes com o Yakult, por exemplo, assim, você pega o Yakult e pega a probabilidade, por exemplo, a eficiência dele em matar certos micro-organismos, tá? Mas eu queria comparar, como eu sou químico, eu gosto de comparar. Pega uma banheira com sabão, onde muitas mulheres tomam banho com banheira com sabão, tá, pessoal, falando da cultura, não é todas, mas tem algumas que tomam banho com isso. Será que a eficiência não seria a mesma para a microbiótica? Até onde eu sei, a soda, o sabão e algumas outras propriedades de cloro têm uma eficiência muito grande de matar a microbiótica. Então, se fizesse um comparativo, será que não superaria? O leigo, a solução para controlar micro-organismos não é matar. Essa é uma ideia medieval que ainda persevera na medicina, na cabecinha desatualizada de muita gente. Agora, as pessoas que estudam microbiota, comensalidade de micro-organismos, chegam à conclusão que a solução para não haver exageros populacionais de algumas cepas é o equilíbrio ecológico da microbiota, ou seja, muitas cepas, muita diversidade controlando umas às outras, tá certo? Porque elas fazem competição por alimento, exercem uma mata a outra, e aí elas vão controlando a população. Eu dou como exemplo, né? Você vai numa floricultura, tá cheio de plantas ali, todas lindas, bonitas. Quando você pega uma planta daquela e isola num terreno, ela fica feia. Por quê? Porque não há um equilíbrio de micro-organismos, né? Elas vão ficar bonitas na medida que tiver uma diversidade, igual tem na floresta. Você vai ver uma diversidade onde um micro-organismo controla o exagero populacional do outro. Numa plantação de monocultura, você vai ter muita praga. Por quê? Porque vai beneficiar uma praga em exagero e ela vai, aquele inseto que seria controlado numa população diversificada,
vai ficar com extremas vantagens, vai se tornar uma praga em função de uma superpopulação, que vai comer uma coisa só, entendeu? É mais ou menos essa a ideia, mas beleza. É o mesmo Yakult do Sodré? Pô, cara, vejam, é muito... Não funciona. Se funcionasse, outros fatores já teriam resolvido isso, inclusive. Não, mas pra quem também ganhou o prêmio, porque assim, a gente tem que dar outro prêmio Nobel pra ele. Afinal de contas, o Sodré fez uma vacina de colostro de galinha. Colostro de galinha e... Pô, só não usaram porque já tinham feito a... Quando eu fiz a vacina de imunoglobulinas ou colostro de aves, fator IgY, que eu fiz para minha filha quando nem existia vacina aqui no Brasil, no início da Covid, 8 meses depois de eu fazer, Stanford anunciou que estava fase clínica de uma vacina baseada em ovos infectados de galinhas desafiadas. Por quê? Basta você infectar uma codorna, uma galinha, para que ela produza imunoglobulinas, anticorpos, informação imunológica para que o descendente dela, no caso no ovo, ou os mamíferos no leite, se defendam daquele patógeno. Então basta você infectar uma codorna e você vai verificar que essa codorna que foi infectada pelo vírus da Covid, por exemplo, vai produzir defesas de anticorpos contra aquela variação daquele Covid ou de outro micro-organismo. Esse é o segredo, simples de fabricar, barato, qualquer um pode fazer. Por isso que na natureza os seres vivos sobrevivem, porque a mãe protege o filho, ou seja, e se um leão bebe o leite de uma mãe, ele está bebendo vacina para um monte de patógenos que estava afetando aquela mãe, tá bom? Então o colostro, as imunoglobulinas, o fator IgY, está publicado no Jornal da Ciência, está fundamentado lá com muito artigo científico. E essa zombaria desses meninos aí é só pra ficar rindo, gente. É melhor deixar isso falado que responder, mas eu fico respondendo, não sei porquê. VAC, né? Mas ele tem a vacina dele, patenteada, tem 13. E uma de colostro de galinha. Perfeito. Inclusive cura até HIV. Pra vocês verem, né, pessoal? Então não é uma proposta muito fácil. Inclusive, olhem, vejam bem a corrida a gente não tem ainda um fármaco com... HIV eu não testei ainda, mas o princípio pode ser que funcione ou não. Mas eu consegui testar para Covid, que era a urgência daquela época, né? Mas para HIV eu não testei ainda não, mas o princípio pode ser que funcione. Porque o colostro é a defesa daquilo que está afetando a mãe. Aí se você infecta a mãe, seja ela mamífero, seja ela galinha, seja ela codorna, ela vai produzir no ovo ou no leite das primeiras 72 horas vacina e informação imunológica junto, né? É isso. Agora, as outras vacinas, que eles falam 3 vacinas, é a vacina contra o câncer, que eu conversei com professores de imunologia de 20 anos, confirmou aí, é exatamente assim. E tem vacinas aí que custam $400 mil, que o pobre não tem acesso. Aí eu explico no jornal, passo esse conhecimento de forma gratuita e estou cometendo um crime por causa disso, né? Estou ensinando o caminho das pedras para a produção de vacinas. Eles deviam estar me elogiando aí e tá enchendo meu saco. Tem deficiência para o coronavírus. Vocês prestaram atenção que passou até o período da pandemia e nós não temos um fármaco com alta eficiência para o tratamento do coronavírus, para remediação. E a vacina acaba sendo a melhor alternativa, mas nós não temos um antibiótico, um análogo antibiótico, exemplo, que tem uma grande eficiência. A cloroquina não funciona, dá para deixar claro para todo mundo, tá? Não tem eficiência, não funciona e a gente não tem. Esses caras, eu divulguei na época do Covid, a gente ainda tá, né, na época, mas eu acho que já tá bem diminuído. Eu divulguei artigos da Nature divulgando 3.000 drogas eficientes. Eles fazem um ranking, qual é a droga das 3.000 mais eficiente. E aqui no Brasil parece que o povo só ficou conhecendo cloroquina, ivermectina,
e outras marcas, e poucas opções, sabe? Aqui no Brasil, as opções contra o Covid de plantas endofíticas, né, antivirais, quase ninguém ficou sabendo. Eu fiquei divulgando aí a curcumina, o açafrão, o rabanete, até o orégano, cebola, alho. Todas elas têm poder antiviral e anti-Covid. No entanto, no Brasil não foi divulgado essas plantas porque não tem lucro para a indústria farmacêutica que domina os meios de publicação, né? Então eles não deram palco para as vacinas antivirais fitoterápicas. Também não dariam palco para a vacina antiviral de colostro ou de monoglobulinas IgY de aves, que é o colostro de aves, e é citado assim na literatura. Colostro análogo, né? Então, quer dizer, o que é muitas vezes divulgado é aquilo que tem um interesse mercadológico subjacente, tá bom? O que significa? Isso significa que não é nada fácil você ter um fármaco, descobrir uma cura para uma doença desse tipo. Se fosse fácil, pessoal, vocês acham que alguém da química, da biologia, da bioquímica não queria ficar rico vendendo isso e fazendo? Pô, pessoal, não me pergunte, não me diz que mas a ciência é do mal, não. O cara ia querer ficar podre de rico resolvendo o problema da AIDS, do câncer e de todas as outras doenças que tem por aí, sejam elas simples, complexas ou hereditárias. Eu poderia ficar rico se eu escondesse esses conhecimentos e arranjasse um jeito de fabricar e vender. Podia ficar rico, né? Mas eu não estou rico, por quê? Porque eu fico doando esse conhecimento para palhaços como vocês ficar enchendo meu saco, só isso. Então, não, pessoal, essas coisas aí entra muito no ramo de pseudagem junto com... que a pseudagem sempre está com essa questão da conspiração também, né? Tem que haver uma conspiração para a pseudagem funcionar. Tá foda, né? Então, a criança nasce para fazer, ela passa a ter a microbiota do hospital e não a microbiota da mãe, que ela adquiriria se ela passasse pelo canal vaginal. Tanto é que hoje se recomenda aos médicos que fazem parto cesáreo sujar como base, né, os fluidos, a vagina da mãe, para sujar o bebê quando ele nascer. Então, pô, não é a resolução para ele vai ter a microbiota do hospital, isso faz com que ele produza menos vírus. Viram, pessoal, aqui então é que nem o biólogo Henrique falou, o Sodré achou a resolução para o autismo. Pronto, o problema vencido, pessoal. Inclusive, depois de entrar em contato com o Sodré, porque tem alguns tipos de câncer muito... Eu não vou aguentar mais fazer react desses caras, não, que é muito fraco. Eles são... Assim, não tem nada de interessante. Se vocês descobrirem algum argumento interessante deles, por favor, me mandar, para não gastar meu tempo, tá? Então eu vou encerrar por aqui, porque... Perdeu até a graça ficar refutando eles. Eles falam muita bobagem e não tem mais o que argumentar e, sei lá. Ver se tem alguma coisa que presta aqui. Jogar ismo aqui. Eu lembro que ela é praticamente a mesma do hormônio feminino, só que tá numa posição diferente. Ah, tá. Uhum. Aí muda as características. Tá? Muda Acho que é isoflavona. Isoflavona? Vamos ver então. Será que aquilo é quiral? Não sei. Isoflavona, estrutura química. Vamos ver. Eles devem estar falando aí do problema talidomida, que não foi homoquiral e causou muito problema nas grávidas. Deve ser isso. Vamos ver. Isoflavonas por cromatografia líquida. Acho que é essa estrutura aqui das isoflavonas, tá? Eles falam mais coisas interessantes. Auxílio. Para poder conquistar a vida. Eu lembro quando eu fui pegar o laboratório. Pessoal, inclusive, antes de rebater isso aqui, eu tenho um grupo no WhatsApp que a gente fala sobre ciências, filmes, coisa de gente nerd, coisa de gente ator, né, que eu não escapo muito disso. Não, mas é coisa bem tranquila, tá? A gente só não gosta de falar muito de política e de religião. De ciência, obviamente, a gente fala pra caralho, tá? Tem muita ciência lá, muita gente... Bom, pessoal, chega, tchau. Eu vou trabalhar. Cadê você?